Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou José Sequim, superintendente executivo do Instituto. Não custa lembrar, quem ainda não ouviu o nosso programa, esse podcast aborda diferentes áreas e visões sobre saúde suplementar brasileira. E quem não conhece o trabalho do Instituto, pode acessar o portal www.iess.org.br e conferir melhor nossos estudos, textos para discussão, boletins mensais, publicações, notícias, novidades do setor de saúde nacional. Antes de começar, faço um pedido a você que nos ouve. Siga nosso podcast em sua plataforma predileta. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Curta os conteúdos, fique por dentro desse importante setor. E, se achar importante, dê seu feedback, envie sugestões. Estaremos sempre à disposição. Nessa primeira série, debatemos o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Uma obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES. Na conversa de hoje, eu tenho o imenso prazer de convidar para essa conversa o Dr. César Luiz Abikalaf, médico, mestre em Economia da Saúde, presidente do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde e CEO da 2IM, Inteligência Médica S.A. Dr. Abikalaf é autor do capítulo Novos Modelos de Remuneração e Novos Produtos do nosso livro. Seja muito bem-vindo, Dr. César Abikalaf. É um enorme prazer recebê-lo. Ficamos muito felizes com sua presença, ainda que somente pela imagem no dia de hoje. Primeiro, é um prazer enorme estar com você novamente. De novo, né? Melhor se estivéssemos pessoalmente, mas faz parte desse processo todo, né? Prazer, uma satisfação, para mim, um orgulho tremendo ter participado dessa obra que vocês fizeram. Então, desde já, parabenizo aos demais autores, que foi um trabalho primoroso, né? E a vocês, a IDS, como realmente os grandes patrocinadores de todo esse processo. Para mim é um prazer estar conversando contigo, amigo. Estou à disposição para a gente bater um papo hoje. Ok, mas com nomes tão importantes quanto o seu, a obra só podia ser boa, né? Vamos começar a nossa conversa explicando para quem nos ouve quais são os grandes tipos, modelos de remuneração que existem no mercado e algumas diferenças entre eles. Se puder nos contar, aí, Dr. Abikalaf, será um prazer. Na essência, Siquim, o que a gente tem visto na prática, nós temos dois sistemas diferentes de remuneração. São muito clássicos, um sistema prospectivo e o retrospectivo. Por que são chamados assim? Porque o prospectivo, eu já conheço o custo da assistência antes que ela ocorra, né? E o retrospectivo, eu só vou conhecer o custo dessa assistência depois que o ato médico aconteceu, né? O modelo retrospectivo é o famoso fee for service, por exemplo, né? No modelo prospectivo, por exemplo, aqueles modelos de pacotes, né? Os bundles, os modelos do captation, muitas vezes é prospectivo, a captação, né? Que se paga um valor por vida uma área de abrangência desse prestador. Até o profissional que é assalariado recebe de forma prospectiva, dependendo da produção que ele tem um gasto, um valor fixo que ele já recebe. Mas dentro desses dois sistemas, eu até tenho uma tabela muito bacana de um colega, um autor americano, que colocou os 8 métodos de remuneração. 5 são em destaques porque estão muito fortes com a nossa realidade brasileira. É aquele modelo onde a remuneração é feita por um período de tempo, aquele outro modelo em que eu pago o beneficiário por vida, então é o modelo do capitation global. Tem um modelo interessante que ele chama, que é o modelo por destinatário, ou seja, eu não remunero um capitation mais parcial, então eu remunero, por exemplo, a cardiologia, os pacientes cardiológicos, os pacientes crônicos com uma condição específica. O modelo que está entrando forte no Brasil são os modelos por episódio, os bundles, onde você paga todo um episódio, uma jornada desse paciente. E, finalmente, o modelo por serviço, que é o fee for service. Então, na essência, são dois grandes sistemas de saúde, né, prospectivo e retrospectivo, e com vários métodos. Tem 8 que eu descrevi no livro, mas eu trouxe esses 5 para vocês aqui, que são os mais comuns aí que a gente vê na nossa prática. Muito boa a classificação que você trouxe para nós.
Essa questão de modelos de remuneração vem sendo discutida há muito tempo. Meu primeiro dia na saúde suplementar, em 2016, tratou exatamente desse ponto, já faz aí 15 anos. Dizem os entendidos que o debate vem até de mais longe. Mas a que conclusão você chegou a escrever esse capítulo em relação à evolução desses modelos nos últimos 20 anos, período que abordamos nesse livro? Teve mudanças importantes? O que é que vem acontecendo ou veio acontecendo nesses 20 anos? Realmente a mudança está acontecendo, né? Eu acho que o que a gente percebe, o que os autores perceberam, tudo isso, eu venho discutindo isso desde o meu mestrado de Economia e Saúde, em 2005, para vocês terem uma ideia. Eu publiquei um livro sobre isso em 2015, sobre o poder pagamento performance, mas essa discussão é anterior a isso, né? Obviamente, a gente tem discutido muito isso, e esse, vocês terem uma ideia, tem um autor que eu estudei esses modelos prospectivos e retrospectivos, ele publicou um artigo em 1993 falando desses dois sistemas, 93, e ele falava que realmente do lado prospectivo eu tenho um problema muito sério, né? O problema do que ele fala do subtratamento e da seleção de risco, né? Ou seja, se eu recebo de forma prospectiva, quanto mais complexo é o paciente, né? Mais trabalho eu tenho e o ganho é o mesmo. No modelo retrospectivo é exatamente o contrário. Ele traz aquele incentivos por práticas inconsequentes de custo. A frase que ele usa, eu até citei ele no meu livro, que é o modelo fee for service, né? Quanto mais eu faço, mais eu ganho. Então, esses dois modelos, eles estão fadados ao insucesso. E o que a gente tem percebido na prática ao longo desse tempo, né? Uma tendência a acabar com o fee for service, que é não acabar nunca vai acabar nunca, mas a redução do fee for service, e você trazer para modelos prospectivos. Só que eles esquecem desse outro lado da moeda. Se eu saio do modelo retrospectivo e vou trabalhar com um capitation simples, um pacote, né, num hospital, que você cria um pacote que eles falam, né, onde você cria um pacote, o serviço independente do que usa, a grande tendência é o subtratamento. Eu não queria paciente complicado, então eu gero, é outro problema. Então, essa mudança que ela aconteceu, uma versão ao modelo fee for service, buscando o modelo prospectivo, se não tomar cuidado, nós vamos ir para o outro lado do pêndulo, né? Então, e a gente tem percebido que esse movimento tem acontecido na prática, né? Mas obviamente, os modelos que nós vamos falar ainda durante o nosso bate-papo, ele vem exatamente para tentar resolver esses problemas nos dois extremos. Eu acho que esse é um ponto fundamental e crítico que a gente tem que tomar, levar em conta quando a gente estuda modelos de remuneração. Você mostra muito bem, você muda o modelo para resolver uma deficiência dele, mas você cria uma outra deficiência no outro modelo. Então, a pergunta que eu lhe faria, dado que você estudou vários modelos, você já citou as duas grandes categorias, variações entre eles, com vantagens e desvantagens, faria sentido a gente buscar o modelo ideal? Aquele que seria o melhor entre todos? Como escolher entre as diversas opções? Lembrando, claro, que há sempre questões de transparência, necessidade de inibir fraudes, desperdícios, que são certamente impulsionados por algumas das formas de pagamento que se tem hoje. Queria ouvi-lo, doutor Bicalaf. Primeiro, não existe um modelo perfeito, né? Não existe uma bala de prata, né? Eu acho que a grande discussão que a gente tem provocado, a gente tem que imaginar que o ideal é um mix de modelos no mesmo sistema de saúde. Eu não tenho um modelo ideal. O ideal é você trabalhar com mix para situações diferentes, né? É muito interessante, todo mundo fala, não, temos que acabar com o fee for service. Não, o fee for service é extremamente importante. Por exemplo, se eu quero estimular o acesso da população, o modelo fee for service é o ideal. Se eu quero, por exemplo, estimular imunizações, né, coisas por exemplo, eu preciso que a utilização do serviço aumente, né? Vou te dar alguns exemplos. Tem alguns modelos em que eu quero que aquele médico faça visitas no paciente pós-alta, na casa, ou pós-consultas de emergência, tem uma ação mais específica. Se eu mantiver esse modelo, por exemplo, no modelo prospectivo, no capitation, isso tende a não acontecer. Então, se você cria um modelo misto, por exemplo, um capitation com fee for service, ou seja, ele continua, o profissional recebe por vida numa área de abrangência, mas alguns procedimentos, alguns atos, ele recebe por procedimento, mas que são aqueles atos que eu quero que sejam estimulados. Então, isso é o mais importante. O recado é isso, é você buscar mix, alternativas, né, de modelos, onde você vai acabar tendo, por exemplo,
Muitos autores falam que o modelo, a captação, captation, que é muito, muito bem usado para atenção primária, por exemplo, onde você atribui a um grupo de médicos uma população que eles têm que fazer atenção primária, cuidar desses pacientes, né? Nós temos já implantado em várias Unimedes, por exemplo, um modelo que a gente chama de pagamento por performance, onde ele continua recebendo fee for service, mas ele tem uma camada adicional por performance, por valor, um conceito mais novo, mais moderno aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência. O modelo de bundle, por exemplo, que você paga aquela jornada, aquela linha de cuidado para doenças crônicas, pacientes diabéticos, ou mesmo para aqueles procedimentos cirúrgicos que são comumente empacotados no hospital. Uma bariátrica, uma colecistectomia, um parto, você paga o pacote, mas lembra, se eu pagar o pacote sozinho, eu estou saindo do modelo retrospectivo para um prospectivo. O que acontece no prospectivo? Subtratamento, seleção de risco. Como é que eu minimizo isso? Criando modelos híbridos de remuneração, né? Ele ganha o pacote, mas parte desse pacote é condicionado ao valor gerado para esse paciente. Então, a solução é essa, são modelos, são mix, né? Modelos mix, mas todos os modelos eles têm que ter, indiscutivelmente, uma parte dele condicionada ao valor gerado. Muitos autores defendem agora, no último artigo que li agora, que saiu a questão de algumas semanas, estão propondo até que pelo menos em torno de 20% da remuneração, por exemplo, de um captation, né, atenção primária, seja por valor, por métricas de resultado gerado para o paciente. Vocês vejam, 20% do ganho. Então, aí você consegue fazer a mudança, talvez não ficar nos extremos do pêndulo. Ou seja, tem que se adaptar um pouco às diferentes formas, para diferentes práticas, para diferentes ações de assistência à saúde, né? Falando no modelo de remuneração que leva em conta valor, no fundo, que leva em conta o resultado, não só o resultado médico, mas também o econômico, a eficiência com que o procedimento é feito. Isso vem sendo falado há algum tempo, mas nossos prestadores e operadoras estão suficientemente amadurecidos para embarcar de forma mais intensa nesse modelo? Faltariam alguns estímulos? Que avaliação você faz, doutor Abicalaf? Os modelos de pagamento baseado em valor, na minha leitura, é a grande solução que nós estamos discutindo, mas é o modelo. Como eu falei, são modelos híbridos, né? Então, eu posso ter um captation, que ele é um modelo simples, mas se eu adicionar uma camada de valor, ele vai ser um pagamento baseado em valor. Eu posso ter um fee for service, que é um modelo simples, mas se eu adiciono, como eu falei, no caso de algumas Unimedes que nós estamos discutindo, uma parte da remuneração condicionada ao valor, ele passa a ser um modelo de pagamento baseado em valor. Então, eu digo uma coisa, e isso é muito importante deixar isso registrado. Pagamento baseado em valor já não é mais uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, que isso vai acontecer, vai. Né? Não é mais se vai, não, mas então, vai, isso já está mudando. E o mais legal disso tudo é que a mudança ela está acontecendo em sistemas de saúde bem diferentes. Eu pego o sistema socializado, como o sistema europeu, vários países da Europa, Inglaterra, Alemanha, você pega Portugal, muitos modelos estão mudando para o pagamento baseado em valor. Pega os Estados Unidos da mesma forma. Né? Vocês vejam, o Obamacare foi um grande estímulo para essa mudança lá. E mesmo no governo Trump, que ele quis, como política, acabar com o Obamacare, ele não conseguiu mexer no modelo de remuneração. Porque vocês vejam, então, se eu tenho um lado uma medicina socializada, como alguns países da Europa, uma medicina mais mercantilista, vamos dizer assim, como a medicina americana, os dois estão olhando para esse modelo, poxa, é porque realmente a solução resolve a lógica da assistência, de qualquer sistema de saúde. Então, ele vai acontecer indiscutivelmente. Agora, o que falta para isso? Realmente falta, e até um artigo agora, acho que recente, que foi publicado em novembro do ano passado, trouxe que realmente ainda falta estímulo por parte do pagador, por parte do governo ele traz. E quando eu falo governo, não só SUS, eu falo ANS, regulador, né? Vou te dar um exemplo. Eu tive uma conversa bacana com a agência, provoquei muito a agência nesse sentido. A agência está lançando um programa, né, que fala sobre modelos de pagamento baseado em valor, só que toda a lógica de remuneração, a lógica de relatórios que tem que mandar com a ANS é centrada no fee for service. A operadora não sabe nem aonde alocar a verba adicional que ela tem, que ela paga por valor para os seus médicos, para os seus hospitais, aonde que ela aloca. Isso vai no sinistro, isso vai na administração, se eu sou Unimed, eu vou distribuir sobras. Então, tem um problema contábil aí. Então, precisa ter um investimento por parte do governo. Quando eu falo governo, não só SUS, falo ANS também. Por exemplo, né,
deixar muito claro que realmente eu vou incentivar esses modelos, eu vou remunerar melhor, eu vou qualificar melhor. Inclusive, a Inés já está colocando isso como melhoria do IDSS, né, no momento que as operadoras têm modelos dessa forma, facilitar esse processo de regulação dentro da agência. Como eu falei, exemplifiquei agora esse processo. Poxa, se eu estou falando em pagamento, em bando, em modelos de capitation, mas eu tenho uma TUS que é 100% centrada em fee-for-service. Como é que eu trato isso? Né? A base toda nossa é fee-for-service. E você discute só essa camada aqui, você não diz como trazer essa base fee-for-service, uma lógica legal, né? E talvez, por que não, ajudar a financiar projetos. Eu acho que reduzir, tem falado em outros países, né? Os incentivos, o seed money, né? Para os prestadores se organizarem para prestar serviço. Quer dizer, tem que começar a olhar para esse lado, mas indiscutivelmente precisa ainda um incentivo maior do pagador para esse processo. Excelente. Você que nos ouve está percebendo que temos aqui conosco uma autoridade nesse assunto. Devo confessar para você, Bicalaf, coisa que eu nunca falei para ninguém, que quando você começou a falar, já tem alguns anos, de pagamento por valor, eu olhei para você assim, com certo ceticismo. Mas eu vejo hoje, anos depois, que você está sendo o vencedor e vai conseguir continuar implantando esse modelo aí, e te desejo muito sucesso por isso. Mas eu queria agora abordar um outro pequeno aspecto, que é o seguinte: os planos de saúde que tem hoje podem vender, a rigor, 3 tipos de produtos. Um plano hospitalar, um plano ambulatorial e o plano que junta os dois, podendo ter o terceiro, que é o chamado referência. Mas é um leque de escolhas muito curto. Poderíamos pensar em novos produtos que até facilitassem aí essas mudanças nas formas de pagamento? Como é que você vê essa relação entre novos produtos e formas de pagamento, doutor Bicalaf? A palavra é sua. Sim. Bom, primeiro, obrigado pela tua declaração aí, cara. Para mim é um orgulho, isso faz de você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? E estamos sempre juntos aí discutindo isso há quantos anos, né, meu amigo? Então, para mim é um orgulho. Muito obrigado mesmo, agradeço demais as suas palavras. Veja, quando a gente fala em novos produtos, indiscutivelmente, é a grande alternativa de tornar esse ciclo virtuoso da mudança, né? Primeiro, toda essa lógica desses 3 produtos que você acabou de dizer, todas elas são construídas dentro da lógica fee-for-service, né? É o hospital, é o consultório, é a rede restrita ou não, todas constroem dentro dessa lógica. Então, por quê? Porque esse é o nosso paradigma. Nós vivemos um paradigma do modelo fee-for-service. Então, todo esse paradigma foi construído nesse nosso marco regulatório, vamos dizer assim, da agência, com as suas construções. Então, esse paradigma tem que ser mudado e talvez a solução é pelos novos produtos, né? A gente comenta isso um pouco no nosso... Eu não estressei muito no capítulo, isso até pelo tamanho, né, do texto, mas eu acho que, indiscutivelmente, são 3, eu digo que são 3 pontos que a gente tem que pensar: o produto, o modelo de remuneração e modelo de assistência. São coisas que são totalmente interligadas. E às vezes a gente fala, eu tenho que mudar assistência, eu tenho que melhorar desfecho. Cara, se eu não mudar a lógica de remuneração, eu não vou mudar a lógica assistencial. É um processo que está aí. E aí o produto encaixa. O produto pode ser o grande motivador para essa mudança. Por exemplo, os modelos das ACOs americanas, as Accountable Care Organization, que eu tenho um grupo de profissionais que assumem uma carteira, né, eu sou um plano de saúde, que eu tenho aqui 10, 15, 20 mil vidas numa região, por que não pegar essas 15, 20 mil vidas e destinar a um grupo de prestadores para que cuidem da atenção primária, secundária e terciária, no valor per capita, né? Cara, como é que eu vou organizar os meus relatórios para a INS se isso acontecer? Porque toda a nossa lógica é TUS, é relatório, aquelas coisas que você sabe bem. Então, esse é realmente um grande desafio que nós temos. Então, eu acho que os novos produtos eles podem ser a grande alavanca, né? O grande motivador para mudar não só a questão assistencial, como também o modelo de remuneração. Muito bem apontado, doutor. A questão de que você não pode mudar uma coisa só a remuneração ou só o modelo de assistência. As duas têm que ser mais ou menos combinadas. Bem, para irmos para os nossos finalmente, doutor César, você aborda com bastante clareza o que veio acontecendo e o que pode estar acontecendo aí nesses 20 anos e no momento atual. Mas, olhando um pouco para frente, o que você espera das próximos, não vou falar décadas, que é muito tempo, e seria uma futurologia muito arriscada,
mas para os próximos anos, aí, quais seriam, na sua visão, os desafios e oportunidades no que diz respeito a essas formas de remuneração, em especial essas que é a sua grande defesa aí das formas baseadas em valor? Veja, Siqueira, primeiro eu acho que, novamente, eu vou repetir o que eu disse, né? Isso vai acontecer, não é mais nenhuma questão de se vai ou não vai, ele vai acontecer. Para mim é só realmente quanto tempo isso vai demorar, e obviamente vai depender muito de tratar vários desafios. Eu deixei uma parte especial do capítulo do livro onde eu tratei dos desafios, né? Eu vou citar 3 aqui, grupos que eu considero que são muito grandes aqui, que eu gosto de trazer. Primeiro, a questão da transparência da informação. Isso é um problema, porque é um desafio que a gente tem que enfrentar. Primeiro, por uma questão ética, né? De eu divulgar, por exemplo, de indicadores de desfecho dos hospitais, por exemplo. Imagine isso no Brasil, né? O hospital que tem melhor desfecho, que não tem melhor desfecho, e como é que eu trato isso, né? Outra, a própria questão da LGPD, nós falamos aqui a questão do jurídico também, né, da complexidade. Eu não sei se eu já te contei essa história, mas nós estamos aí implantando um modelo de avaliação de linhas de cuidado para a oncologia. Siquinho, foram 7 meses para conseguir organizar uma minuta de contrato, envolvendo o prestador, a operadora, nós, a indústria que está participando do processo. Então era um projeto legal, até porque tinha todos os stakeholders participando desse processo. Imagine, 7 ou 8 meses para construir uma minuta de contrato. Então, você veja, esse é um desafio, né? Como é que eu trato dado, mas é dado anonimizado, quem que pega esse dado, quem que manda? Poxa, então é uma complexidade. Outro ponto é o próprio dado em si. Eu até recentemente escrevi um paper, né? Eu falo sempre que existem 3 conjuntos de dados. Aquele dado que existe, eu tenho acesso, está dentro de casa. Aquele dado que existe, mas eu não tenho acesso, está lá no outro, está lá no prestador, está lá na farmácia, está lá no laboratório. E tem aquele dado que não existe em lugar nenhum, mas eu preciso. Por exemplo, os reportes de pacientes, os PROMs, né? Que o paciente reporta o seu cuidado, a gente não mede isso hoje. Eu estava falando recentemente sobre câncer de próstata, né? Se você discute com o médico, com o técnico, ele vai dizer, não, realmente, o médico tem que ver sobrevida em 5 anos. Mas se fala com um paciente que vai fazer a cirurgia, para ele a preocupação dele é impotência. Onde é que eu meço a impotência? Onde é que isso está registrado? Para eu medir se está tendo ou não está tendo, né? Então, vocês percebam como é o que o Porter e o Kaplan falam, nós estamos medindo coisa errada do jeito errado. Então, o dado é um ponto crítico nesse processo. E o terceiro grande desafio é um desafio muito mais cultural, que nós acabamos de falar, né? Da questão da resistência à mudança, né? A gente tem um falso conforto do status quo, né? A gente acha que está confortável, mas o mundo está pegando fogo em volta. Isso tem que realmente ser mudado. E nós temos que envolver todos os stakeholders nessa mudança. Isso não é só uma questão do pagador e do prestador, a indústria tem que estar envolvida nisso, fornecedores de materiais, medicamentos, devices. Nós estamos discutindo muito já, tive recentemente conversando com o ministro da Saúde sobre os Value-Based Agreement, né? Não apenas mais partilha de risco da indústria, vamos subir uma camada, vamos reembolsar medicamento com base no valor gerado, não só com base no risco de um problema ou no pagar o preço com desconto. Então, a indústria tem se envolvido. Outro ponto importante é envolver a classe médica. Para mim, está sendo uma satisfação tremenda. Eu tive, acho que uns 10, 12 anos atrás, no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira, falando sobre pagamento por performance e tal. Sabe quando você vê os médicos que olham através de você, né? Eles nem te olham, não conseguem nem te olhar, não tem como discutir isso, sabe? Não tinha como discutir isso. E esse ano, já tiveram 3 grandes associações de especialidades que me chamaram para discutir modelos assim, de valor em saúde. Ou seja, os médicos, associações médicas, grupos médicos, estão começando a discutir. Para lá, chega de eu ser espectador, eu quero ser protagonista desse processo, né? Nós temos aí o Colégio Brasileiro da Oftalmologia, discutiu no último evento que me palestrou, lá o Cacheta, o vice-presidente, estava falando, e eles vão montar um escritório de valor, né, para discutir métricas de valor para a oftalmologia dentro do Colégio Brasileiro de Oftalmologia. Então, você veja que legal, né? Você tem o envolvimento desses stakeholders todos. Então, a minha leitura é muito positiva. Eu sempre fui um otimista aí de plantão, né? Mas eu penso que nós temos muitos desafios. Todos eles, se a gente realmente tiver boa vontade, bom investimento por parte aí da agência reguladora, do governo, né? A gente vai superá-los indiscutivelmente. Então, eu estou muito positivo com essas mudanças no futuro. Eu acho que é natural que haja uma certa dúvida e um pouco de ceticismo quando chegam ideias novas, porque representam mudança. E a mudança gera incerteza,
E a gente não gosta da incerteza, não é mesmo? Então, tem que ter gente arrojado como você, que vislumbra um pouco o futuro, vê que isso tem grande potencial e vai atrás da ideia, insiste e acaba conseguindo sucesso. Bem, vocês perceberam por que nós convidamos o César Abicalaf para escrever esse capítulo. É um grande iniciador, um defensor, um propulsor dessa ideia de se mudar a remuneração e pagar por resultado, pagar por desempenho, pagar por valor. Então, Luiz César Abicalaf, lhe agradeço muito por ter aceito o convite para escrever o capítulo do livro e por ter compartilhado conosco e com nossas audiências essa conversa dessa tarde. Muito obrigado a você. Se quiser, suas palavras finais para a despedida, a palavra é sua. Obrigado, Siquinho. Obrigado a você, todo o time do IES. Então, de parabéns pela iniciativa. Né? Vocês fazem um trabalho brilhante no mercado, realmente são referências no mercado. E quero que continuem assim. Podem contar comigo sempre, se já nos próximos meses, se Deus quiser, trazendo resultados práticos do que nós estamos fazendo. Está muito legal em várias áreas. E não apenas aquela história do o melhor jeito da gente de parar de... Nós temos que parar de falar e começar a fazer. Né? Eu acho que essa é a grande provocação, até como é o nosso grande mantra do IBRAVES, essa questão de parar de falar e começar a fazer. Né? Então, essa provocação para todos. Aí. Muito obrigado para vocês e fiquem bem e se cuidem. Obrigado a você. Você realmente disse que ia fazer e está fazendo. Parabéns pelo sucesso que você já obteve. E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo do Dr. César Abicalaf, mas o livro inteiro, Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua na sua totalidade, saiba que ele está disponível de forma gratuita no nosso site. Faça o download, leia-o, comente para a gente, dê o seu feedback para nós. Nós lhe ficaremos inteiramente agradecidos. Bom, por hoje, ficamos por aqui com mais esse capítulo. Não deixe de nos acompanhar nos próximos. Eu espero vocês por aí. Um abraço. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. IEScast é uma produção da Letra Certa, Inteligência em Comunicação.